Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live, aqui no perfil da tia Marlene. Sou a Simone Comitri e hoje iremos fazer uma decoração de bolo para o Dia das Mães. É uma continuação da nossa live anterior, tá? Eu utilizei o recheio Briga Ganache. Quem ainda não assistiu, depois passa lá para assistir, que esse recheio é divino, tá, gente? E hoje a gente vai deixar um bolo retangular, super quinadinho, e vamos fazer uma decoração bem lindinha e super fácil agora pro Dia das Mães, tá? E vocês podem também estar utilizando essa decoração para todo o tema. Pode ser para festa junina também, é só vocês mudarem a cor, né? Fazer para aniversário infantil, aí vocês fiquem à vontade. Terá várias técnicas e bastante dicas, ok? Na tia Marlene tem o site da loja, eu vou até passar para vocês, tá? Que é o site é tiamarlene.com.br e o telefone para contato, se qualquer dúvida que vocês tenham sobre os produtos, é o 11 94817 0498. Aqui. Lembrando que a loja física da tia Marlene fica no Butantã. Tá bom, pessoal? Corre lá, tem muitos produtos bacanas. Tem tudo que a gente vai utilizar aqui. Espátulas, pincel, né? No caso do pincel que eu digo é esse pincel do chefe, tá? Espátulas também lisa para você deixar o seu bolo bem lisinho. Essa mais compridinha também pra gente alisar a parte de cima do bolo. Espátula angular, ok? Para deixar a quina bem perfeita. Bicos de confeitar, tá? Tem diversos modelinhos de bicos. Como o bolo aqui é pequeno, eu gosto de trabalhar com bicos pequenos, tá? Aí depois, no decorrer da nossa live, eu passo numeração para vocês. Bisnaga também, que eu gosto de hidratar o chantininho com água e leite condensado. Borrifador. Aqui eu estou utilizando um brilho pérola. Bichinho, tá? Eu tiro o caninho e a gente vai borrifar dessa parte, dessa forma. Pós para decoração também, que é o pozinho ouro, que eu vou fazer alguns detalhes douradinhos no nosso bolo. Sacos de confeitar, tá? Eu gosto de trabalhar com saco grande pra gente colocar o chantininho e saco tamanho médio pra gente colocar o bico de confeitar, tá? Pra gente fazer trabalhos de bico. E panelinhas, gente, aí na tia Marlene também vocês vão encontrar diversos modelinhos de panelinhas. Já vou mostrar logo tudo, né, Lê? Mas a Lelê tá aqui com a gente, né, Lê? Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô sem voz hoje. Isso. A gente pegou a gripinha, né, Lê? Infelizmente. A mãe pegou, aí a filha pega também, tá juntinha sempre. Verdade. E as espátulas, tá, gente? Tanto a espátula de silicone como essa de plástico aqui, essas espátulas são da Mago. Essa você vai encontrar na tia Marlene. Ela é ótima para você trabalhar com chantininho. Porque o chantininho a gente vai, pra fazer ele, eu não vou fazer em live, tá, gente? Porque o bolinho retangular, ele dá muito mais trabalho pra gente fazer, demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais, mas é bem bacana de vocês trabalharem com chantininho. E essa espátula você consegue dar uma voltinha assim e ajudar com que o seu chantilly entre pra dentro na hora que ele estiver batendo, tá? A receitinha do chantininho já vai ficar na descrição aí da nossa live. A receita do Briga Ganache a gente já fez na live anterior, tá tudo lá certinho. A massa do bolo eu não vou deixar hoje aí pra vocês, porque o mês que vem a gente vai bater o pandeló. Então eu trouxe o bolinho aqui, ó, tá? Dá dois bolos desse daqui, gente. 20 por 17, tá? A receita que eu vou passar pra vocês e a gente vai reproduzir a massa no próximo mês, tá? No mês de junho, né, Lê? Isso. Né? Isso, aí a gente vai fazer a massa, tá ok? Alguma dúvida? Tenho.
Tudo certinho? Tudo certinho. Então, beleza. Gente, o chantininho. A gente já fez lives anteriores e eu expliquei o modo de preparo certinho do chantininho. Aí eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, ok? Mas nas próximas, quando a gente for fazer decoração de bolo, eu bato novamente para vocês e explico certinho como vocês forem fazer, bom? Então, o chantininho, eu gosto particularmente de fazer 1 hora antes e deixar dessa forma descansando. A minha eu bati, faz o quê? Foi 1 hora mais ou menos. E deixei assim, ó, com plástico filme sempre em contato e deixei descansando em temperatura ambiente, tá? Se eu perceber e precisar de hidratar, eu venho hidratando com leite condensado puro, ou no caso, leite condensado e água, tá? Vocês podem colocar aí uns 3 dedinhos de leite condensado e completar com água filtrada em temperatura ambiente, ok? Certinho? Então vamos lá. Olha só a textura que fica o chantininho, gente. O ideal era esperar descansar um pouquinho mais, tá? Com 1 hora, 1h20 antes de vocês forem fazer, é melhor. Porque quanto mais descansado o chantininho, menos leite condensado e água você vai precisar, tá bom? A gente vai trabalhar vai fazer um bolo branquinho e eu vou estar utilizando depois os corantes soft gel pra gente fazer decoração de bico, espatulado, fazer do jeitinho que está aí no banner da nossa live de hoje, tá? Vou pegar aqui a panelinha, eu gosto sempre de estar trabalhando com panelinhas pra gente poder hidratar, movimentar o nosso chantilly. Vou estar colocando aqui a quantidade que a gente vai estar utilizando para espatular, né, Lê? Isso. Aqui já tá bom, aí se faltar depois a gente vem adicionando mais. Pode tirar, filha. Com o auxílio dessa espátula aqui, ó, a gente vai fazendo esse processo. Eu venho amassando e virando pra lá e pra cá, ó. Dessa forma, eu venho deixando o meu chantininho mais suave. E ele vai perder toda essa porosidade. Aqui eu tô percebendo que eu vou adicionar um pouquinho mais de líquido para ele hidratar e ficar mais fácil para a gente trabalhar com ele. Aqui estarei utilizando leite condensado e água. Se eu tivesse colorir o meu chantilly, é nesse momento, tá? Primeiro eu coloco o corante para depois, se tiver necessidade, a gente vem adicionando leite condensado e água. Ó, e aqui a gente vem amassando, ó. Amassando, apertando o chantilly para ele hidratando e incorporando. Só um segundinho. Olha, roda e aperta. Pode também movimentar dessa forma, para lá e para cá, ó. Colocar mais líquido. O líquido é de olho, viu, gente? Vocês precisam preparando, movimentando, que eu mostro o pontinho certinho para vocês. O chantininho, você vai encontrar aí também, chantininho não, chantilly, vocês vão encontrar aí na Tia Marlene. Leite em pó, o emulsificante para sorvete, tudo vocês encontram aí na loja. Olha,
Mais um pouquinho, porque ele tá bem firme. Então, vou estar adicionando mais líquido aqui. Hoje o tempo tá bem mais fresco, né? Então, o chantininho, ele fica mais firminho mesmo. Normal. Agora é só a gente incorporando mais líquido para devolver a umidade dele. Fica um chantilly super lisinho e estabilizado, tá? Porque a gente aqui está fazendo um chantilly, um chantininho power, que ele é bem mais potente. Ele é power porque a gente adiciona o pó para merengue ou o glacê real. Aí vocês podem escolher. Tá vendo? Dá pra perceber a diferença? Como ele tá ficando brilhante, né? Ó. Deixa eu ver o ponto. Eu gosto de trabalhar com ele um pouquinho mais mole que esse aqui, ó. Que aqui é ponto de bico, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais flexível. Aí já chega no ponto ideal. Alguma dúvida, Lê? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Pro. Pronto. Dá pra ver o brilho que tá esse chantilly, filha? Vamos chegar pertinho. Vamos chegar aqui bem pertinho, gente, ó. Olha só o brilho que tá. Dá pra ver? Péssimo. Ele fica acetinado, pessoal. É muito, muito bacana vocês trabalharem com esse chantininho. Olha só, esse é o ponto correto, tá? Que você coloca a espátula, a pontinha, ela faz esse movimento, tá? Pronto. E aqui, a gente vai estar colocando dentro dos saquinhos de confeitar. Olha, eu abro o saco, coloco ele dentro da minha mão. E a gente vem introduzindo, tá? Dentro do saquinho. Abre o dedo, coloca o chantilly, aperta e tira a espátula. Dá uma sacudida para que o seu chantilly caia, né? Bem lá pra dentro. Tem mais uma espátula que eu não fico sem, gente. E ele é muito, muito boa para vocês rastarem o seu chantilly e deixar o saquinho sempre limpinho, tá? Que é essa espátula aqui, ó, da Mago. Que tem também aí na loja. O chantilly vai ficar aqui paradinho. Depois, se eu precisar abastecer, a gente já tem ele aqui, ó, no ladinho. Não precisa estar tampando nem nada, tá? Roda bem, retira aproximadamente 1,5 dedinho da ponta. A gente vai cortar a pontinha do saco de confeitar. Fazer a mesma coisa aqui na lateral. E vem com o bolinho, tá? Com o bolo. Ele pode ser quadrado, pode ser retangular, grande, pequeno, tamanho que for. É dessa forma que a gente vai começar a aplicação do chantilly no bolo. Eu vou sentar, tá, filha? Tá bom. Depois eu levanto. Eu vou pedir para que você foque bem. Deixa eu cortar mais uma pontinha aqui.
Pra não atrapalhar. E dessa forma, a gente vem aplicando o chantilly. Lê, se eu vir aqui pra mim, tem problema? Não, Ó, não. só vocês encostar a primeira parte bem rente ao bolo junto com o tabuleiro, tá? Eu vou fazer isso de baixo pra cima. Eu encosto e venho fazendo as camadinhas, olha. Venho construindo as camadas. Tá? Ó, fiz a primeira, agora a gente vem para as laterais. Pode limpar o saquinho, tá? Porque normalmente a gente encosta no bolo e acaba sujando. Aí a gente vem, ó, construindo em todo o bolo, a camada. Rodando o saquinho para deixar ele sempre firme. Tá? E a última camadinha aqui, ó. Limpa a pontinha, retira o excesso aqui dentro, ó. Pra gente voltar a abastecer o saco de confeitar. Eu gosto sempre de estar abrindo o saquinho e retirando também aqui, olha, esse excesso, pra deixar o saco sempre limpinho. Sempre que eu venho transferir o chantilly que está aqui no bowl pro saquinho de confeitar, eu movimento meu chantininho, ó. Movimento ele pra gente já transferir. Dessa forma a gente vem adicionando mais chantilly no saquinho de confeitar. E vamos continuar adicionando chantilly no nosso bolo. Vou colocar o chantilly na parte de cima também, ó. Tá? Deixa eu agora, eu vou ficar em pé, isso. E vamos estar adicionando também, olha, na parte superior. Mesma coisa, para abastecer. Pro, a Angélica tá perguntando quantos quilos tem esse bolo? Tudo depende
a quantidade de peso de massa que você tá trabalhando, da quantidade de recheio que você tá colocando no seu bolo, tá? Aí se você utilizar um mousse, você vai deixar o seu bolo mais leve, ok? Esse bolo vai estar pesando aproximadamente uns 2 quilos mais ou menos, 2,3 quilos, não vai passar disso, tá? Ele é baixo, ele não é muito alto, tá? Esse bolinho aqui que eu estou fazendo. Fica só mais aqui um pouquinho onde estiver faltando. E agora, pessoal, a gente vai começar a alisar o bolo. Vou só dar uma secadinha na mão. Vou estar utilizando aqui uma espátula angular pra gente estar alisando o nosso bolinho. Tá espalhando aqui, ó, dessa forma. Pra deixar a parte de cima bem retinha, eu gosto de estar utilizando uma espátula bem comprida, tá? Eu vou encostar e venho fazendo esse processo. Limpando sempre a espátula. Olha, daqui, ó, de fora pra dentro. Sempre dessa forma que a gente vai trabalhar. Limpa bem. Se eu perceber que o meu chantininho ele não está ficando muito lisinho, a gente borrifa a aguinha nele. E vem fazendo o mesmo processo, ó. Dá pra perceber, filha, que a parte de cima tá ficando bem lisinha. Assim. Vou só dar uma lavadinha nesses paninhos. Deixa eu pegar, vou borrifar um pouquinho mais de água, tanto nas laterais, que agora a gente também vai trabalhar a lateral dele para depois a gente finalizar em cima, tá? Ó. Com a espátula angular, a gente primeiro acerta toda a lateral do nosso bolinho. Limpa sempre. Onde eu perceber que falta chantilly, a gente vem depositando. Então, olha, dessa forma a gente vai alisando o bolinho retangular com facilidade. O bolo retangular, ele é um pouquinho mais complicado, né, ou quadrado, para alisar do que o redondo, né, gente? Mas, ó, bem tranquilo da gente trabalhar. Depois que eu alisei muito bem ele todinho, todas as laterais, a gente pode também estar finalizando com a espátula de inox lisa, tá? Essa aqui que a gente tá trabalhando é da V&M. Você vai encontrar com esse ângulo e tem também a reta, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisinha. Dou uma borrifadinha de água na lateral e venho trabalhando, ó. Venho puxando de fora
pra dentro. Dá pra ver, filha? Aqui, Dá ó. sim. Eu mesmo virando pra mim. Aí de fora pra dentro. Limpa sempre sua espátula. E vem trabalhando. Tá? Isso a gente faz em todo o bolinho. Fora, puxa pra dentro. Eu vou dar uma olhadinha, se precisar de um pouquinho mais de chantilly, tá vendo que aqui precisa? Aí a gente vem adicionando, ó, nas quinas, em todos os lugarzinhos que tá faltando. Aqui é muito carinho, tá, gente? Vocês vão trabalhando aí o seu bolinho, as quininhas dele, bem retinha. Passa diversas vezes. Olha só. Vou finalizar aqui. Sempre que vocês colocarem a espátula, retira o excesso. Colocar só mais um pouquinho aqui no cantinho. Olha só. A parte de cima, a gente vai dar mais uma alisadinha. Vamos tirar esse excesso das quinas. Só que antes da parte de cima, eu venho com essa espátula angular, olha. E venho fazendo esse processo. Tá? Olha lá. Quanto mais você alisa, mais lisinho ele fica. Mesma coisa aqui. Sempre que for alisar, dá uma borrifadinha de água e vem puxando de fora pra dentro. Pra gente finalizar o nosso bolinho. Deixando a quina bem retinha, bem lindinha. Olha só. Tá? Como a gente vai fazer um trabalho de espatulado, vai fazer trabalho de bico na parte de cima, eu vou tirar esse excesso, tá? Vou tirar esse excesso das quinas. Deixa eu só molhar mais um pouquinho. Aí com a angular a gente vem trazendo e finalizando as bordas. Sempre de fora pra dentro. Aqui, quando eu deitei um pouquinho a espátula, ela caiu pra fora. Dá pra perceber, Lê, ou não? Bem sutil.
É bem sutil. Eu vou passar novamente a espátula para poder levantar essa quina, tá? Pra gente retirar. Aí eu dou uma borrifada novamente e venho passando a espátula. Aí a quininha, ó, ela sobe. Tá? Venho retirando, ó. Olha só, tá? Bem lisinho. Só trazer de fora pra dentro. Podemos também fazer um trabalho aqui utilizando um pincel, tá? A gente pode fazer um zigue-zague, fica bem bacana. Posso colocar em cima, Pro? Pode ser um zigue-zague ou só arrastar dessa forma. Fica bonitinho também o trabalho com esse pincel do chefe. Tá? Só fazer esse movimento. Olha lá. Bem levinho, tá, gente? Isso é se você quiser trazer textura na parte de cima. Ficou lindo. Aqui na parte de baixo, vou só lavar esse pincel que a gente vai utilizar ele de novo para fazer textura no bolinho. Aqui a parte de baixo do bolo, eu vou estar utilizando novamente a espátula angular. Deixa eu até lavar esse paninho. E vou estar retirando todo esse excesso de chantilly que está no cake board. A gente vem tirando aqui, ó, na parte de baixo. Tá? Deixando sempre limpinho. Agora a gente vai estar trabalhando, vou colorir o chantilly, pra gente fazer espatulados e também trabalhar com um pouquinho com pó dourado. Tá vendo que sobrou o chantilly? Dá pra prestar atenção aqui, filha, ó. Aqui dentro, por favor. Tem um pouquinho de chantilly, né? E eu quero colocar um pouco mais, porque a gente vai fazer trabalho de bico. Esse chantilly que a gente tem aqui parado, ó, que não foi hidratado, se eu pegar ele e jogar lá dentro, eu vou acabar deixando esse que já tá hidratado com bastante grumos, tá? Então não vai ficar um trabalho bacana. Então o que eu preciso fazer? Pegar o que tá aqui, movimentar ele para depois trazer junto com o que já está hidratado, tá? Então a gente vem, ó, retira uma quantidade, põe pra cá, tá, ó. Não é muita coisa também não, um pouquinho mais. Esse
que está já hidratado. Olha só a diferença dele, tá? Eu vou deixar ele aqui do meu ladinho. E esse que está super poroso, eu vou, olha, movimentar ele. Não vou nem precisar de colocar leite condensado, tá? Eu só vou, olha, dar uma amassadinha e movimentar ele. Pra gente poder conseguir adicionar no outro já hidratado. Por que que eu não já vou colocar o leite condensado aqui? Porque eu vou colorir esse chantilly. Então, eu só vou dar uma apertadinha, uma movimentada, para deixar ele mais cremoso. Tá, ó. Eu percebi que ele saiu aquela porosidade que ele tava, a gente já vem colocando na outra panelinha. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Aí aqui a gente mistura os dois, ó. Só assim que a gente pode unir os dois chantininhos, tá? Vou fazer aqui uma misturinha utilizando rosa chiclete, corante soft gel da Mago, rosa chiclete e um pouquinho só do marrom para dar uma quebrada nele. Vou misturar para vocês verem como é linda essa cor. Ele fica super delicado, tá? Ele chega num tom bem vibrante. Depois ele, se você colocar pouca quantidade, ele fica clarinho também. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Dia das Mães, né, Lê? Isso. Eu amo rosa, gente. Mas pode ser o lavanda, fica lindo também. Cor salmão, o rosa seco. Fica muito, muito bacana. Olha, esse rosa chiclete, ele já é fechado. Nem precisa colocar o marrom. Pra mim, essa tonalidade tá linda. Nem vou estar utilizando o marrom pra ele. Somente esse rosinha fica super lindo. Esse ponto aqui tá ótimo pra técnica de bico de confeitar, tá? Eu vou pegar agora o nosso bolinho, vou trazer ele de volta pra vocês. Vou colocar em um recipiente o pozinho ouro, tá? Que é o pozinho da Mago, pó pra decoração. Vou estar colocando um pouquinho do pó. Vou pegar o outro borrifador aqui, ó, com álcool de cereais. E a gente vai fazer alguns detalhes douradinhos no bolo. Com o auxílio de um pincel, a gente vai fazendo alguns chapiscos no bolinho. Alguns detalhes douradinho. Isso é opcional, tá, gente? Mas eu acho que fica bem interessante, bem charmoso no bolo. Olha. Dá pra ver, filha? Dá sim. Vamos retirar todo esse pozinho ouro que tá aqui embaixo. Pegar um paninho seco e umedecer ele com álcool de cereais. Para retirar o pó ouro fica muito mais fácil com álcool do que com pano umedecido na água.
O rodapé do nosso bolo a gente vai trabalhar com o bico de confeitar e a parte de cima também. Lê, pega um biquinho pequeno pra mim lá dentro, né? Um pitanga pequeno. Pode ser número 17? Pode. Quer mais algum? Não, só esse, porque o 35 já tá aqui. Então, pessoal, o pozinho ouro eu já utilizei só em alguns detalhes, tá? Vou pegar a espátula, vou deixar aqui do meu ladinho, e vou pegar esse chantilly que a gente pigmentou, vou colocar ele em outra panelinha, porque eu preciso de deixar ele um pouquinho mais maleável, pra gente fazer o trabalho de espatulado, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho adicionando o meu leite condensado e água. Eu preciso deixar ele num ponto bem mais molinho, tá? Do que aquele que é o ponto de bico que a gente trabalhou. Então, aqui, ó, pra gente fazer alguns trabalhos de espatulado, eu tenho que deixar ele desse ponto, ó, que ele cai, que ele escorrega da minha espátula, tá? Esse ponto aqui, ó, bem molinho mesmo. Aí aqui a gente consegue, agora eu vou sentar novamente. Aqui a gente consegue trabalhar e fazer um espatulado com a decoração linda no bolo. Pego um pouquinho do corante na minha espátula e venho fazendo trabalhos, olha. Tá? Dá pra ver aqui, filha? Ai, que bonitinho que fica. Fica muito bonitinho. Virar um pouco pra baixo. Olha só que legal. Tá? Olha só. Isso eu posso fazer na volta do meu bolinho toda, ó. Fazer esse trabalho com a espátula. Só aplicando um pouquinho de chantilly. Posso fazer diversas cores também, que fica... Deixa eu trazer aqui pra mim ver. Diversas cores, que ele fica bem delicado, fica bem bacana. Tá, pessoal? Olha só. E agora a gente vai para o trabalho de bicos de confeitar. Que eu vou fazer a finalização na parte de baixo e na de cima. Esse chantilly parado, eu movimento ele pra gente pôr dentro do saquinho. Vou utilizar 2 bicos aqui, tá, gente? Eu vou trabalhar com o bico pequeno 35, tá? E com o bico 17. Cadê, filha, o bico 17 que você pegou? Tá aqui. Ótimo. Vou colocar a parte maior dentro do saquinho.
o adaptador, corto a ponta, venho colocando, como eu vou trabalhar com o bico 17 primeiro, eu vou pôr ele, e depois a gente vai fazer a parte de cima. Ó, tá? Dessa forma aqui. Deixa o biquinho 35 lá. E vamos estar adicionando chantilly aqui dentro do saquinho. Eu posso fazer pitanga, posso fazer concha, posso fazer o mesmo processo que eu vou fazer em cima, né? Com trabalho de bico, aí fica ao seu critério. Vou fazer aqui alguns modelinhos para vocês verem. Roda super bem aqui o saco de confeitar. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pode fazer. Olha só, tá? Com o tabuleiro, eu vou explicar pra vocês como faz aqui, pra depois a gente reproduzir ali. Eu posso fazer conchinha, pressiono e puxo, ó. Pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Eu posso fazer esse processo no rodapé do meu bolo. Posso fazer pitanguinhas. E fica uma gracinha, fica delicado. Inclusive, gente, até aqui, ó. Se a gente quiser fazer umas pitanguinhas também, ó. Fica bem delicadinho o bolo, ó. Fica bem bacana. Pode fazer também. Tá? Posso fazer um ezinho, que é só pressionar, puxar pra baixo, um pra cima e um pra baixo, ó. Fica bem lindinho também esse trabalho de bico. Posso fazer zigue-zague, só fazer esse modelinho, ó, no rodapé do bolo embaixo todinho, que fica bem lindinho também. Tá? Posso fazer assim, ó, uma conchinha para um lado, outra para o outro. Uma para um lado, outra para o outro. Parece um coraçãozinho. Tá? Ó. Eu vou fazer... Qual que você prefere, Lê? Esse ou esse, o zigue-zague? Que em cima eu vou fazer esse aqui também. Então, embaixo... Vou fazer igual? Embaixo faz esse, então. Esse? É. Ah, eu vou fazer isso então aqui. Esse, então faz esse eu em acho cima e tão embaixo. bonitinho. É. Gente, eu vou fazer o ezinho, tá? Embaixo e vou fazer o ezinho em cima. Ó, um embaixo e um em cima. Um embaixo e um em cima. Tá? Aqui a gente pode fazer na lateral todinha do bolo. Olha como tá? ficou lindo. Fica uma gracinha. Vou fazer as laterais também. Ele fica bem lindinho assim. Bem delicado, né, Lê? Muito delicadinho. Combinou com as pitanguinhas. Aí Com finaliza. E a parte de cima também eu vou trabalhar. Só que com o mesmo movimento eu vou utilizar um bico maior, que é o bico 35. Esse bico é muito lindo. É uma pitanguinha mais fechada. Ó, venho só colocando a rosquinha e venho utilizando aqui, ó. Vou fazer esse movimento, ó. Um torcidinho pra baixo, um torcidinho pra cima, ó, tá? Um zigue-zague. Que lindo. Olha que lindo que fica.
Vamos lá? Tá bem pertinho aqui pro pessoal ver, filha? Vou chegar um pouco mais perto. Olha que lindinho. Muito lindo, Tá? Pro. A gente vai fazer na lateral todinha do nosso bolo esse movimento. A senhora faz rapidinho. Ah, é rápido, é prática, né, gente? O movimento, tudo é prática. Que nem eu indico, praticam em casa, tá? Façam aí as técnicas de bico, façam o chantilly para vocês terem aí o conhecimento dele. Que quando vocês forem reproduzir no bolinho de vocês, vocês vão ficar fera. É um pra cima e um pra baixo. Olha só. Que lindo. Lindo, né? Super delicadinho. E agora a gente vai vir e trazendo o pó pra decoração, que é o glitter. Eu vou utilizar o pérola, tá? Eu posso aplicar no meu bolo inteiro, ou então apenas onde tá aqui, ó, no rosinha. Tá vendo onde eu coloquei a espátula? Pode também fazer, dá pra ver, Lê? O brilho que tá ficando aqui. Ó, pode colocar apenas onde tá o rosinha, com o espatulado, que fica super delicado. Ou então, nele todinho. Vocês podem também, ó, estar colocando o chantilly pelo bolo todo. O chantilly não, o glitter. O pó pérola. Eu não sei nem se vai dar para o pessoal ver o brilho que tá ficando aqui, filha. É que ele é bem delicadinho. Bem delicado, né? Pronto. Deixa eu dar pro pessoal ver. Vou dar um giro aqui, ó. Olha, gente, que bolo lindo. Super delicadinho, né, pessoal? Ficou incrível. Vou colocar aqui, ó, o bolinho. Vamos arrumar para vocês tirarem um print. Deixa eu pegar o da tia Marlene, Lê. Pronto? Vou tirar um print. Bora tirar um print. Oi? E é isso aí, pessoal. Hoje montamos, né, um bolinho super lindo, aplicamos chantininho, decoramos com bicos de confeitar, espatulamos aqui um bolinho retangular para vocês. Espero que vocês gostem. O mês que vem iremos fazer a massa desse bolo. Vamos cortar, filha? Né? Eu vou cortar para o pessoal ver por dentro. Deixa eu tirar uma foto. Vamos tirar foto. Oi? Vamos cortar para vocês verem como que tá esse bolinho por dentro. Que o recheio foi uma briganache perfeita, tá? Maravilhosa aí para vocês. Deixa eu só pegar aqui um pratinho. Opa. Pegar a espátula.
Lê, faz um videozinho assim pra mãe antes de eu cortar, por favor. Só um segundo, pessoal. Pode fazer, Lê. Rapidinho. A senhora apareceu. Isso. Não tem problema, tá? E agora a gente vai cortar, tá, gente? Vamos cortar aqui, ó. Uma fatia bem bacana aí pra vocês. Olha só, Ai, que gente. lindo. Deixa eu pegar a espátulazinha lá, filha. Só um segundo. Uma colherzinha. E esse recheio é da última live, né? Da Pro? última live. Vamos deixar ele deitado mesmo, né, filha? Esse é o recheio de briganache, de frutas do bosque e limão siciliano. É chique. Olha só, pessoal. Que lindo, Pro. Olha que lindo. Vou pegar aqui, ó. Olha só como ele fica bacana, tá? Lê, prova. Opa, benção. Gostei. Pessoal, façam, tá? Essa briganache, ela é maravilhosa. Aqui, como eu expliquei pra vocês, olha por dentro que ficou. Eu fiz um pão de ló que a gente vai ensinar na próxima live, no mês de junho, tá bom? E se vocês quiserem também decorar com a briganache, vocês conseguem fazer trabalhos de bico, espatulado, também dá certo, tá bom? Espero vocês na próxima live. Aproveita essa e todas as outras que estaremos aqui fazendo, tá bom? Essa semana ainda tem live com o Josué, tem mais 2 ou 3. Não percam, pessoal. E corre lá pra Tia Marlene, ou na loja física ou no site, tá bom? Para comprar os produtos. Um beijão e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.